Durante muito tempo, muitas pessoas aqui no Brasil achavam que nosso país estava livre de terremotos, que isso era coisa apenas de países onde o encontro de placas tectônicas acontecia, né? Como, por exemplo, o Chile, lá nos Estados Unidos, no Japão, ali no sudeste da Ásia. Mas recentemente, com o advento aí da internet, principalmente com a ampliação da internet através dos smartphones, né? Porque antigamente a gente só navegava na internet pelo computador, o smartphone chega com essa tecnologia para todo mundo, então não são apenas as pessoas com mais dinheiro que têm acesso à internet, pessoas mais pobres também conseguem algum plano, conseguem algum Wi-Fi gratuito, e a internet acabou chegando em muitos lugares. Com isso, as pessoas também se depararam, por exemplo, com o meu canal, onde eu falo praticamente todo mês sobre tremores de terra aqui no Brasil. Bom, e é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês no vídeo de hoje, porque a terra tremeu no Brasil muitas vezes em agosto, muitas vezes mesmo. Só pelo Centro de Sismologia da USP eu contei aqui 14 sismos. E somente para o Nordeste, 13 sismos. Se eu não confundi os números, foi isso mesmo. Então, vamos lá analisar esses tremores de terras, esses sismos que aconteceram no Brasil. Ah, e aliás, eu vou aproveitar esse vídeo para tirar uma dúvida, ou melhor, para esclarecer melhor alguns comentários lá do vídeo do tremor de terra, do terremoto que teve lá em Portugal. Porque muitos portugueses vieram me questionar a questão de eu ter usado a palavra terremoto. Então, no final desse vídeo, fica aí que eu vou explicar para vocês direitinho. Quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe disso, mas eu vou falar de forma mais aprofundada, né? Sobre a diferença entre sismo, tremor de terra e terremoto no final desse vídeo. Então, fique comigo até o final e bora lá entender esses tremores. Olá vocês, meus caros padawans, nem cumprimentei vocês, já fui abrindo o vídeo direto, mas deixo aqui o meu tradicional olá e vamos aqui para o Centro de Sismologia da USP analisar esses últimos tremores, né? Bom, eu fiz aqui um filtro, apliquei o filtro para o mês de agosto e coloquei o último dia como dia 3 de setembro, tá? E esses foram os sismos que aconteceram aqui no território brasileiro, segundo o Centro de Sismologia da USP. Vale destacar que o Brasil ele tem uma rede sismográfica brasileira, né? Uma rede de vários aparelhos, de vários sismógrafos, que são aí monitorados, controlados por diferentes instituições. A gente tem, por exemplo, a USP, a gente tem a UNB, a gente tem a UFRN. Então, cada um desses centros de pesquisa fica responsável ali por alguns grupos de equipamentos, tá certo? Então, às vezes, quando a gente vai para centros de pesquisa diferentes, você pode localizar terremotos diferentes. Então, o que a USP mostra, às vezes vai ter um terremoto lá na UNB que aqui na USP não vai estar indicando. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte cuida mais dos sismos do Nordeste mesmo. Bom, e aqui vocês estão vendo que eu estou usando sismo, terremoto, tremor de terra. Eu vou usar essas três palavras como sinônimos, mas no finalzinho eu vou explicar melhor, então fica aí até o final. O fato é que aconteceram aqui, ó, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tremores, segundo a USP. Eu acho que eu falei ao contrário na introdução, né? E olha só que interessante, pessoal, a gente teve um tremor de 3 de magnitude, que foi em Rio Verde de Mato Grosso, no dia 27 de agosto, e um outro tremor de 3.1 em Frutal. Frutal está tendo bastante tremor de terra, né? Esse foi lá no comecinho do mês, no dia 5 de agosto. A gente também teve um em Guiana, né? Dia 3 de agosto também, 3.1. E o mais recente aqui, Felixlândia, lá em Minas Gerais, de 2.3 no dia 30. Até agora, segundo a USP, a gente não teve nenhum tremor de terra registrado para o mês de setembro. Olhando aqui no mapa, né, a gente pode perceber onde fica a localização aí desses tremores. Esse de Guiana que eu falei para vocês aqui, na verdade é o país, tá? E não alguma cidade do Brasil. Ele está aqui, ó, próximo da fronteira com Roraima.
né? Então é um terremoto que acabou entrando no catálogo aqui do Brasil também. Bom, mas olha só, esse tremor aqui, ó, de 3,0 de magnitude, aconteceu no dia 27, foi um dos maiores aqui desse período, juntamente com esse aqui, ó, de Frutal, que foi de 3,1, aconteceu no dia 5 de agosto. A gente também teve um aqui, ó, no Nordeste, e ele aconteceu na plataforma continental. Foi um tremor de 2,2, olha só, ele aconteceu no mar e não teve tsunami, porque vocês sabem que o que importa mais para a geração de um tsunami não é tanto ali a magnitude. A magnitude é importante, claro que um terremoto forte ele tem maior condição de formar um tsunami, mas tem que ter aquele deslocamento do assoalho oceânico. E as falhas que existem aqui no território brasileiro geralmente não tem a configuração para a formação de tsunami. Precisaria ser um limite convergente, que a gente não tem aqui, para que esse tsunami se forme. Mas, bom, por que esses terremotos acontecem aqui no território brasileiro? Por que isso acontece, né? Já que a gente está longe do limite das bordas de placas tectônicas. Quando a gente olha a América do Sul, a gente tem aqui, ó, o limite oeste, que é a divisão entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, e aqui a placa africana e a placa sul-americana. Um dos limites está aqui no meio do Atlântico e o outro limite está desse lado de cá, na borda oeste da América do Sul. Esse aqui é o limite convergente, né? Enquanto esse aqui é um limite divergente. Então, a América do Sul ela está sendo empurrada aqui para oeste. Literalmente, ela está sendo comprimida nessa porção oeste aqui, inclusive é por isso que existe a Cordilheira dos Andes, né? Só que essa força de compressão, ela não atua apenas na borda, ela atua ao longo de toda a placa. A gente tem que imaginar que essa placa ela é inteira, mas com várias falhas, com vários pedacinhos trincados. E quando ela vai sendo empurrada em direção ali à placa de Nazca, né, não é só a borda oeste que vai, toda a placa vai, o Brasil vai junto. Então, esse movimento acaba movimentando também em pequenas proporções essas falhas, essas cicatrizes que existem aqui em território brasileiro. E não tem jeito, gente, em todo o território do Brasil tem isso. Muitas pessoas me perguntam por que teve terremoto em tal lugar. Então, os terremotos brasileiros, todos eles, aliás, quase todos eles, têm basicamente a mesma explicação, que são movimentos dessas falhas geológicas, essas cicatrizes. O que é uma falha geológica, professor? É como se fosse imagina um grande bloco de rocha e ele está quebrado ali, tem uma fenda, tem uma fratura entre ali esses blocos de rocha e às vezes essa fratura acaba se locomovendo. Além disso, podem acontecer também acomodações do solo, partes de solo com rochas que tenham ali algum tipo de cavidade ou caverna, esse subsolo pode se acomodar, ceder, provocando um sismo, colapsos de cavernas, colapsos de dolinas, formação de dolinas, na verdade, né? E também temos os sismos induzidos, que são aqueles sismos que acontecem próximos de grandes empreendimentos humanos, como, por exemplo, áreas de mineração, construção de grandes barragens de hidrelétrica, mas não é sempre que um terremoto acontece próximo dessas áreas que vai ser um sismo provocado por essas atividades humanas também, tá? Geralmente esses sismos eles vão ser, na verdade, não provocados diretamente pelo empreendimento. O empreendimento vai acabar ativando de forma mais acelerada tremores que já iriam acontecer ali, porque já existiam falhas existentes, né? Já existiam falhas existentes, olha que redundância. Já existiam falhas geológicas na região que foram ativadas por conta desses empreendimentos. Ou retirada de material do solo, que é a mineração, ou então um grande aterro, quando você coloca muito peso ali, a construção de uma grande barragem, porque aquele acúmulo de água vai fornecer um peso adicional àquela área específica. Isso tudo pode ativar as falhas, provocando então esses tremores aqui no Brasil, esses sismos, tá certo? Então assim, os nossos sismos eles não têm origem tectônica, não é a interação diretamente entre duas placas tectônicas, mas sim faz parte de um processo tectônico à medida do que a placa toda vai se dirigindo, né, vai se comprimindo ali na parte oeste. Então existe um esforço longitudinal ali ao longo de todo o território brasileiro e às vezes essas falhas existentes aqui acabam cedendo, ou então a acomodação da crosta, como eu falei para vocês. Bom, mas além desses terremotos aqui do Centro de Sismologia da USP, a gente também teve
aqui ó, no Laboratório Sismológico da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que cuida apenas do território nordestino. Eu vou aumentar o zoom aqui para que a visualização fique melhor para vocês, né? E aqui a gente tem a listinha. Eu contei, então aqui se lá foram 13, né, aqui são 14, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, isso mesmo, eu inverti, acho que no começo, né. Bom, e olha só quem aparece aqui como campeã, Jacobina na Bahia e Jaguarari na Bahia. Falar de terremoto no Nordeste sem falar de Jaguarari e Jacobina não tem como. Caruaru também está sempre aparecendo, Sobral no Ceará é uma cidade que também sempre aparece. Aqui ó, o terremoto que eu falei lá na plataforma continental de Pernambuco, beleza? Coreaú, eu não lembro de ter visto Coreaú, que está difícil de falar em outros mapas, mas pode ser que tenha aparecido em alguma análise que eu fiz no passado. E vamos ver aqui, mas Massapê eu já lembro de ter falado sobre ela. Mamanguape, eu tenho quase certeza que eu já falei sobre Mamanguape aqui na Paraíba também. Mas esses foram os sismos. Qual foi o maior aqui? 2.2. 2.2 lá na plataforma continental. Os outros bem pequenininhos, né? A maioria aqui não chegou nem a 2 de magnitude, tá certo? Bom, o que eu queria falar para vocês sobre a diferença entre terremoto, sismo e abalo sísmico, né? Na verdade, quando acontece essa movimentação de uma falha, essa acomodação da crosta, o encontro de duas placas tectônicas, o esbarrão entre duas placas num limite transformante, toda vez que a crosta se movimenta de alguma forma, vai gerar ali algum tipo de onda sísmica, né? Então essas ondas, na verdade, são vários tipos de onda, né? Tem as ondas primárias, as ondas secundárias, as ondas de superfície, as ondas Love, tem vários. Essas ondas vão ser emitidas a partir da locomoção. Então, primeiro detalhe, muita gente acha que as ondas causam ali a ruptura. Não, é o contrário. A ruptura é que provoca essas ondas que vão se propagar ali em todas as direções, para a superfície, para os lados, para o interior da Terra. Beleza, a gente chama isso de ondas sísmicas. Quando isso acontece, a gente diz que aconteceu um sismo, ou um abalo sísmico, ou um tremor de terra. Todos esses são sinônimos para esse fenômeno. Então, sismo, tremor de terra ou abalo sísmico é o nome desse fenômeno. Só que o nome, vamos dizer assim, mais popular para isso é terremoto. E aí que vem a confusão, porque é o seguinte, dentro da geofísica, os geofísicos meio que têm um consenso de dizer que terremoto, essa palavra terremoto só poderia ser usada para quando um tremor de terra, um sismo, provoque danos, né, cause danos na superfície. Então, por exemplo, esses sismos que eu mostrei para vocês aqui, ó, né, que são pequenininhos, o da USP também, como eles não provocaram danos, muitos deles nem foram sentidos pela população, eles não seriam terremotos. E aí que foi o grilo de muita gente lá que assistiu meu vídeo lá de Portugal, muitos portugueses falaram isso, porque parece que isso é ensinado lá nas escolas de forma muito categórica e algumas pessoas ficaram incomodadas de eu usando a palavra terremoto para aquele evento lá que não provocou problema, né? Foi um terremoto assim mais forte, um sismo mais forte, mas não provocou problema. E então, só que nós temos um problema. Essa explicação que eu dei para vocês, ela é um consenso, não existe nada, um documento ou um limite pré-estabelecido. Por exemplo, tudo é sismo. De magnitude 2 é um sismo de magnitude 9.5 é um sismo também. Tudo é sismo, ou abalo sísmico. Agora, quando que começa o terremoto? Começa a partir de 5, de 6, de 7, de 8? Na verdade, o consenso é a partir do momento que tem danos. Tá, mas que tipo de dano? A casa tem que cair, o telhado tem que cair, as paredes tem que quebrar, o chão tem que rachar, pontes tem que cair, postes tem que cair, ou só objetos. Então, se esse meu quadro aqui despencar, é um dano, vai ser considerado como terremoto? Se o teto de gesso trincar, vai ser considerado como terremoto? A gente teve ano passado alguns sismos,
por exemplo, lá na Bahia, eu até mostrei isso para vocês, que tivemos algumas avarias em algumas casas. Casas mais frágeis, tiveram rachaduras, tetos de gesso que racharam. E aí, vai ser terremoto? Não existe um documento explicando com detalhes qual é a diferença entre eles. É mais assim, no boca a boca. E eu entendo, se você for um geofísico e estiver me assistindo, ou até já assistiu outros vídeos e ficou incomodado comigo usando a palavra terremoto, justamente porque, assim, para não ficar tão redundante aqui, senão eu fico falando sismo toda hora, então eu vou invertendo, abalo, sismo, tremor de terra, terremoto, porque, assim, se a gente for usar, às vezes a ciência, ela acaba usando umas terminologias ou umas briguinhas que eu acho meio inúteis, para ser bem sincero, para agora é uma opinião pessoal / profissional. Eu vou dar um exemplo da minha área mesmo, porque geofísica não é uma área da geografia especificamente, tem uma ciência específica que estuda isso, né? Eu aqui sou apenas uma pessoa que passa as informações para vocês, mas dentro da geografia existe uma discussão se no Brasil tem montanha ou não. Tem geógrafo que acha que no Brasil tem montanha, tem geógrafo que acha que no Brasil não tem montanha. Então imagina assim, sei lá, o Pico da Neblina é uma montanha ou não é? Tem geógrafo que vai falar que é, tem geógrafo que vai falar que não. Só que a definição de montanha vai mudar o que o Pico da Neblina é? Não, ele é o que é, aquele murundum de terra e rocha, ele vai estar lá, vai continuar existindo, independente se você chama aquilo de montanha ou não. Então eu acho, dentro da geografia, é uma discussão besta, na minha opinião, como geógrafo. É uma discussão besta, é inútil ficar discutindo isso, tá? Se você quiser adotar a nomenclatura de montanha, vai lá pegar a definição do que se considera montanha para colocar o Brasil como tendo montanhas e você adota. Se não quiser, tá ótimo, mas não fica perturbando a pessoa, né, o geógrafo, que usa a expressão montanha ou não. Entende o que eu quero dizer? Porque assim, você pode dizer que o Brasil tem montanha ou não tem. O importante é você não ficar perturbando o outro. Já que não tem uma definição, já que não é certo, não existe um correto, cada um adota a nomenclatura que quiser segundo usando os princípios que quiser, já que não tem uma definição, então tá livre para todo mundo usar a definição que quiser. Do mesmo jeito aqui, ó, o terremoto. Eu até peguei esse livro aqui, ó, um livro de geofísica, mas eu até fui olhar novamente nessa parte de sismos e olhei, e o próprio livro, ele às vezes usa a palavra sismo, às vezes usa a palavra terremoto. Então aqui mesmo você não tem um capítulo, uma parte do capítulo explicando, ó, terremoto é a partir de tal coisa, terremoto é só quando acontece, a casa cai, é só a partir de 6, não tem isso definido, tá bom, brasileiros, e tá bom, portugueses? Ah, mas em Portugal a gente aprende assim na escola. Então, mesmo em Portugal, não existe uma definição técnica, não existe definição técnica, nem em Portugal e nem aqui no Brasil, tá? E se você vai para o inglês, a situação pior ainda, porque geralmente eles usam a palavra earthquake mesmo, né? Eu não sei se eu falei corretamente, mas a palavra em inglês para terremoto é a mesma. Eles não têm uma palavra de sismo, ou de tremor de terra, ou de terremoto para separar sismos menores, aí chamam de sismo, e sismos maiores chamam de terremoto. Geralmente eles chamam tudo de terremoto. Às vezes eles colocam a palavra micro na frente da palavra terremoto em inglês, para falar dos terremotos menores, mas não é sempre também, entende? Então, se você ler artigos em inglês aí, você vai achar não existe essa definição clara, certo? Nem aqui, nem lá fora. E, bom, e tem um outro motivo para que eu use a palavra terremoto nos títulos, nas thumbs. O motivo é engajamento. A maioria das pessoas aqui no Brasil não conhece a palavra sismo ou não busca a palavra tremor de terra ao buscar um vídeo sobre esse assunto. Vai escrever terremoto em Frutal, terremoto em Jaguarari, entende? Terremoto em Felixlândia. A pessoa vai procurar a palavra terremoto, que é aquela que ela ouviu mais, que ela conhece mais. Entende? Seria a mesma coisa que a gente ficar discutindo. Qual que é o certo de você falar, maremoto ou tsunami? Antigamente se falava mais maremoto, agora o termo tsunami ficou mais popular. Mas é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno, o fenômeno em si não vai mudar. E eu também acho uma discussão, desculpe aí se algum geofísico vai discordar de mim, inclusive você pode discordar de mim, claro, é uma opinião profissional, mas ao mesmo tempo pessoal também. Eu acho que é uma discussão besta, porque o fenômeno é o que é. A magnitude do evento foi aquela, e ela provocou ou não danos.
e já existe a escala Mercalli para você dimensionar isso, né? Eu acho desnecessário você pegar e ficar aí usando diferentes para não, isso aqui é terremoto, isso aqui é sismo. Você só às vezes afasta pessoas que estão estudando, às vezes falam. Imagina pessoas leigas que estão comentando sobre isso na internet, aí alguém vem, não, porque você falou que é terremoto, mas na verdade é sismo, enfim, as pessoas se sentem, esse povo chato, então não vou nem estudar sobre isso. Acaba afastando as pessoas da ciência. A não ser que algum dia uma convenção estabeleça um critério para que você chame aquilo de terremoto, de sismo. Até se você pegar a palavra tremor de terra, se a gente for usar preciosismo, tremor de terra também está errado, né? Porque o termo técnico que a gente usa ali é solo, se a gente for considerar. Mas se eu falo terra, todo mundo entende. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho de usar essas terminologias muito... se apegar a essas preciosidades de terminologia. Eu mesmo já fui muito chato no começo, quando eu me formei. Eu ficava corrigindo meus alunos que falavam pedra ao invés de rocha, sabe? Hoje em dia eu desapeguei disso. Nossa, professor, essa pedra aqui, olha aqui pra mim. Nossa, que legal, que pedra maneira. Esse aqui é uma rocha. Aí eu falo, né? Esse aqui é uma rocha magmática, não sei o quê. Então, óbvio que eu não falo pedra magmática para ele, mas eu não fico corrigindo, até comento, né? O nome técnico é rocha, mas no dia a dia a gente fala pedra, eu falo pedra, ninguém fala assim, vou tacar uma pedra, vou tacar uma rocha no rio, vou pegar essa rocha aqui, vou tacar no lago para fazer umas ondinhas, ninguém fala assim, sabe? Então, às vezes, é uma preciosidade ali com algumas terminologias que dentro da faculdade, dentro de uma discussão, você está se formando ali, ou você está trabalhando dentro de um instituto, né, que mede terremoto, eu acho legal, né, você utilizar ali, é importante, você tem que discutir, você tem que usar as terminologias corretas, sim. Mas aqui um ambiente internet, um ambiente que você está querendo divulgar informação científica, e eu sempre faço questão de fazer essa ponderação, só que bem mais brevemente. Dessa vez eu fui um pouco mais extenso nessa análise, né? Mas a partir de agora, sempre quando eu estiver falando de terremoto, vocês já sabem, né? Eu vou comentar sobre isso, vocês já vão escutar essa informação várias vezes, porque sempre vai ter gente nova que não sabe disso, tá certo? E sim, eu vou continuar usando a palavra terremoto para os tremores aqui do Brasil, tanto no título quanto na thumb, porque quando eu fazia essa análise aqui de tremores, mensalmente eu colocava lá assim, boletim sísmico, mês de abril, mês de março, mês de maio, a minha quantidade de views caía, porque as pessoas não achavam, porque ninguém procurava boletim sísmico, a palavra, as pessoas não procuravam essa palavra, o YouTube não recomendava. Agora, quando eu uso a palavra terremoto, o YouTube recomenda. Então a gente tem que dançar conforme a música, né? O YouTube ele trabalha desse jeito. Então, agora, o que eu faço aqui, o meu papel é, se você assistiu o vídeo até o final, eu vou explicar ou aqui em vídeo ou então nos comentários, eu sempre comento sobre isso quando alguém fala, ensinar, olha, na verdade eu usei essa palavra por causa de engajamento mesmo, e para não ficar chato eu ficar falando sismo, 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 então eu falo sismo, tremor de terra, tremor, terremoto, e o importante é que a informação é passada, e agora você sabe, né, que existe esse consenso entre os geofísicos, mas, cara, pessoalmente, tá tudo bem você falar que no Brasil tem terremoto, todo mundo vai entender, eu não vejo problema, né? Agora, você que é da área de geociência, você se sente incomodado com isso? Se você se sente, comenta aqui embaixo se você concorda, né, concorda comigo ou discorda de mim, você comenta aí o que você acha sobre esse assunto. E é claro, né, pessoal, vamos sempre manter o respeito aqui nos comentários e sempre uma discussão saudável, porque quando tem um comentário mais ácido, vocês sabem que eu sei ser ácido também, eu sou professor, sou paciente, sou calmo, explico com delicadeza, mas eu dou aula para alunos bonzinhos e alunos que gostam de aprontar. Então, alunos ali que são rebeldes, que falam com um tom áspero, que inflam o ego, eu também sei responder na altura. Não sou esse youtuber que passa paninho para comentário, não. Então, cuidado ao comentar, porque se você comentar de forma agressiva, a minha resposta também vai ser delicadamente agressiva, tá certo? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou,
clica no like, compartilha, deixa seu comentário aí. Fica com medo de mim não, fica com medo não, pode comentar à vontade, tá? Pode comentar à vontade aí que eu gosto. Mas vamos lá, se você também chegou aqui e não me conhecia, né, aproveite para se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e a gente se vê no próximo vídeo, ó. Pense em se tornar membro também, tem uma galera legal lá no Instagram não, no grupo de WhatsApp, a gente sempre está conversando, você pode se tornar membro ametista e aqui estão aparecendo os membros atuais, né? Muito obrigado a todo mundo que já faz parte. Ó, e se quiser comprar alguma coisa pela Amazon, aproveita que essa semana tá com promoção de jogos. Se você gosta de jogos aí como eu, aproveita para clicar aqui no link, compra o jogo. Ah, professor, mas eu não gosto de jogo. Mas você tem um filho, tem um sobrinho, dá um presentinho para ele lá. Tem muitos jogos à promoção. Aproveita, clica no meu link aqui e vai lá para a Amazon. Grande abraço, boa semana, até mais. Tchau, tchau.